Eu me tornei um Zombie Cap 192 banho de sangue. 7. Eu tenho que esperar até que esta maldição desapareça por si mesma. Camila pensou consigo mesma enquanto se escondia nas entranhas da terra. O garoto é forte, mas não o suficiente para me derrotar. A única coisa que o ajuda é aquela habilidade irritante dele. Ele estará morto assim que eu colocar minhas habilidades de volta em 100% de eficiência. Camila era uma maga de alta classe com a habilidade de controlar a natureza ao seu redor. Ela não era a mais forte de forma alguma. Se ela fosse uma, não havia como ela sair do território controlado pelos vampiros e se tornar a diretora da academia. Se ambos os diretores de suas respectivas academias lutassem entre si, os lobisomens teriam pisoteado o orgulho dos vampiros com bastante facilidade. Mas se a academia de vampiros estava cheia de fracos, então por que o suzerano enviou seu sobrinho para estudar lá? A resposta foi bem simples: diplomacia. Ao enviar seu sobrinho, a quem o suzerano amava mais do que qualquer outra coisa, para viver e estudar em contingência, ele mostrou quanto confiava nos lobisomens, solidificando ainda mais sua amizade e expressando suas intenções de harmonia entre as duas espécies. No entanto, nem todos concordaram com essa ideia. Mas ninguém se opôs abertamente à proposta, já que a proposta em si não era motivo de preocupação para os vampiros. Era a razão por trás do envio de Kai para a Licania que os preocupava. Enquanto o Senhor Supremo assumia isso para endurecer o vínculo entre os lobisomens e os vampiros, se Kai fosse atacado ou pior, morto, todo o inferno se abriria. Além disso, não era segredo que os vampiros estavam prestes a lutar entre si por alguns motivos egoístas. Camila queria capitalizar esta situação e forçar uma guerra entre os dois tipos, tornando mais fácil para ela e seus companheiros conspiradores reinar supremos sobre Licania. No entanto, graças a um maldito garoto, todos os seus planos estavam em desordem. Naquele momento, a única coisa que Camila podia fazer era esperar e torcer para que os assassinos fossem suficientes para deter o garoto e sua convocação até que a maldição que ele havia lançado sobre ela passasse. Mas parecia que ela havia levado seu oponente um pouco levianamente. Enquanto ela estava se escondendo usando suas habilidades, Ashton e sua convocação de mortos-vivos estavam fazendo um trabalho rápido com os assassinos. Sons de lâminas e gritos encheram o ar. Os assassinos restantes foram forçados a concentrar suas forças para derrubar Sven, que os estava derrubando como uma máquina de matar imparável. Mas quando eles fizeram isso, os lobos esqueléticos se lançaram sobre eles. Em comparação com Ashton e o Cavaleiro da Morte, os lobos eram mais fáceis de lidar, também seus ataques não podiam ser de um tiro, ao contrário dos ataques de Ashton e Sven. Ashton percebeu o que eles estavam tentando realizar e não pôde deixar de rir. Sven era a pessoa mais forte presente no campo de batalha. Afinal, ele estava no nível 36. Os assassinos não conseguiram derrubar Ashton, muito menos um monstro como Sven. Droga! Ele pegou outro de nós. Um dos 4 assassinos restantes xingou baixinho. Não podemos fazer nada contra ele. Use camuflagem e se esconda. É a única coisa que podemos fazer. A habilidade, camuflagem, era, sem dúvida, a maior arma em seu arsenal. Uma habilidade que poderia ser um salva-vidas em situações como as que eles estavam. Mas os assassinos não estavam cientes, mesmo se camuflando não os ajudaria neste caso. Ashton já os havia marcado. Isso significava que, embora pudessem se esconder de Sven, os assassinos seriam capazes de se esconder de Ashton, pois ele podia ver a marca do lobo flutuando sobre suas cabeças. Mas, em vez de persegui-los um após o outro, Ashton decidiu lidar com todos eles em um movimento de habilidade. Acho que é hora de usar a invenção de Baeter. Só espero que funcione como deveria. Ou então, vou enterrar o crânio daquele pervertido em seu cérebro. Ashton murmurou enquanto recuperava uma arma de seu inventário. Sven deu um passo para trás. No momento seguinte, houve um barulho ensurdecedor, seguido por mais gritos dos assassinos. Com uma explosão, todos eles foram explodidos.
Uma pequena cratera cheia de chamas furiosas pode ser encontrada onde os assassinos estavam lutando um segundo antes. O assassino que estava parado na frente de todos eles foi feito em pedaços, enquanto aqueles atrás dele tiveram várias partes de seus corpos voando ao redor da barreira, enquanto murchavam de dor. Droga! Esse canhão de mão é muito poderoso do que deveria ser. Eu deveria dizer a Baiter para fazer mais desses. Se pudéssemos fabricar e vender em grande escala, quero dizer, nós vai ficar rico. Ashton disse com um sorriso radiante. O único problema é que é muito frágil. O canhão de mão era uma das coisas listadas no livro de habilidades que Ashton entregou a Baiter. Os canhões e mísseis que os humanos usaram neles não tiveram nenhum efeito nas espécies aprimoradas. Como resultado, uma vez que os humanos se foram, o mesmo aconteceu com o conceito de armas explosivas. No entanto, o livro de habilidades que Ashton tinha em seu inventário tinha a receita, como Baiter a chamava, para que tais armas retornassem. Embora levasse algum tempo para que as armas fossem compatíveis com a situação atual do mundo, o canhão de mão negra se desfez na mão de Ashton. A saída explosiva da arma era demais para sua estrutura frágil. Felizmente, foi apenas um protótipo que Baiter fez usando materiais básicos para que Ashton pudesse testá-lo e dar feia de vaca a ele. No entanto, apesar de terem sido aleijados pelo ataque explosivo, os vampiros ainda estavam vivos. Quase, mas vivo. Afinal, a única maneira de aniquilar completamente um vampiro era livrar-se de seu coração. Contanto que seu coração estivesse intacto, com o tempo, eles poderiam se curar e voltar à sua antiga glória. Ei, seus preguiçosos, vão e tragam seus corações para Sven. Ashton ordenou aos lobos enquanto colocava o canhão quebrado de volta em seu inventário. Sven, devore-os como recompensa por seu trabalho duro e fique ainda mais forte. Enquanto isso, para onde diabos aquela cadela desapareceu? Ashton podia ver mais uma marca pairando sobre sua cabeça. Mas o único problema era que estava flutuando ao redor do teto da barreira antes de desaparecer quando a duração da habilidade acabou. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 193 Banho de sangue. 8. Toque volume de anúncios. Isso não é bom. Deixem os corações e procurem por ela primeiro. 4 de vocês guardam o garoto vampiro. Ashton cuspiu ordens para os lobos loucamente. Ele ativou a habilidade, atração, na esperança de terminar a batalha rapidamente. Mas agora que a duração da habilidade acabou, as coisas pioraram. Ashton sabia muito bem, se Camila voltasse para ele com força total, ele teria dificuldade em lidar com ela. Por mais que se odiasse por fazer o que estava prestes a fazer, não havia mais nada que pudesse fazer. Ele precisava depender de Sven para cuidar de Camila. No entanto, enquanto ele pensava nisso, uma rajada de vento afiada roçou sua bochecha, fazendo-o sangrar. Se não fosse pela habilidade passiva, táticas de batalha, a lâmina do vento poderia ter cortado sua cabeça também. Que raio foi aquilo? Ashton fez o possível para manter a calma na situação, mas durou muito. No momento seguinte, ele podia sentir o ar ao seu redor ficando mais pesado. Tanto que até respirar estava se tornando uma tarefa gigantesca. Felizmente, Ashton estava em sua forma Zombie-Wolf, portanto, ele não dependia tanto da respiração. Como nem os mortos-vivos nem os genes dos vampiros exigiam que ele respirasse para permanecer vivo. Pode ser bom por agora, mas logo minha vida estaria em perigo. Enquanto os genes do lobisomem estiverem ativos, estou exposto aos perigos de sufocar. Não sendo capaz de ver uma saída para a confusão, Ashton decidiu que era do seu interesse desativar os genes do lobisomem, genes em uso, morto-vivo e vampiro, combinação genética única ativada, tipo, um DA Rhapsody. Ativa automaticamente quando genes apenas de criaturas mortas-vivas estão presentes dentro do corpo de um hospedeiro. Fornece reforços de bônus para o host e aumenta seu desempenho durante a batalha. Desvantagem: este estado não deve ser mantido por longos períodos de tempo. Se fizer isso, o corpo do hospedeiro pode sofrer e entrar no estado de menor burnout.
Se o estado for mantido com força após um certo período de tempo, o corpo pode acabar recebendo danos irreversíveis também. Ashton sentiu uma frieza familiar envolver seu corpo. O calor de seu corpo havia desaparecido junto com os genes do lobisomem. Sua aparência mudou mais uma vez. Seu cabelo cinza desenvolveu uma estranha escuridão nas bordas, enquanto seus olhos ficaram completamente vermelhos. A brancura de seus olhos se foi. A única coisa que alguém podia ver era apenas sangue. Suas estatísticas foram aumentadas como efeito da ativação de uma combinação genética única. Todas as estatísticas mais 10%. Recomenda-se que você assuma este formulário por apenas 5 minutos. Mais do que isso e seu corpo entrará no estado de menor burnout. 5 minutos é mais do que suficiente. Ashton rosnou. Você é uma criatura bizarra. A voz de Camila ecoou por toda a barreira. Eu queria contê-la e levá-la viva. Mas dado o quão ameaçador seus poderes são, não há escolha para mim a não ser matá-la. Você com certeza fala demais para uma cadela que está com muito medo até mesmo para mostrar o rosto. Ashton zombou enquanto olhava ao redor, tentando descobrir onde diabos Camila estava se escondendo. Não precisa me procurar. Ela murmurou e no momento seguinte, uma repentina rajada de vento envolveu Ashton dentro de si. Pois estou bem aqui. As pessoas costumavam dizer que ninguém pode ver o vento, mas naquele momento, Ashton não só podia sentir os ventos envolvendo-o, mas também podia vê-lo. Camila estava usando a mesma técnica para se impulsionar no ar enquanto olhava para Ashton e sua convocação. Ele tentou tocar as paredes de vento, mas ao fazê-lo a ponta de seu dedo foi arrancada. Ashton não sentiu nenhuma dor, mas sabia que sair correndo da prisão não era uma escolha sábia. Felizmente, ele não precisou. Sua convocação se encarregou de abrir caminho para ele. Desde que eles se tornaram um com a morte, eles não tinham medo de nada. Eles correram para dentro da prisão um do outro, interrompendo os ventos por tempo suficiente para deixar Ashton pular da armadilha com pequenos arranhões. Sven tinha uma mão faltando, e quanto aos lobos, eles foram transformados em pó. Enquanto a lesão de Sven seria curada assim que Ashton cancelasse a habilidade, Valhalla, os lobos se foram para sempre. Alguém poderia pensar que ver sua convocação morrer bem na frente de seus olhos encheria a cabeça de Ashton de raiva. Mas Ashton estava calmo como um lago congelado. Sem perder tempo, ele imediatamente voltou sua atenção para Camila e investiu contra ela, com Sven na ponta dos pés. Que tolo! Camila balançou a cabeça e convocou o poder dos ventos ao seu lado. Ao comprimir o vento, ela fez uma espécie de canhão de pressão que descarregava balas de canhão feitas de vento em um alvo à sua vontade. Ela imediatamente disparou contra Ashton. Mas para sua surpresa, algo saltou na frente de Ashton para protegê-lo. Ela deu outro tiro, mas a mesma coisa aconteceu novamente. Por Drácula! Que tipo de monstro é esse garoto? Embora Camila percebesse o que estava acontecendo, seu cérebro não estava pronto para compreender isso como verdade. Enquanto Ashton corria em sua direção, os cadáveres ao seu redor estavam se abrindo com um soldado esqueleto saindo deles para receber seus ataques e proteger seu mestre. Sven agora. Enquanto Camila ainda estava processando o que estava acontecendo, Ashton saltou no ar enquanto o cavaleiro gigantesco atrás dele enrolou seu único braço bom em um punho e socou a perna de Ashton com toda a sua força. Merda! Camila levantou impacientemente uma parede de vento tentando se proteger quando viu Ashton indo direto para ela. No entanto, desta vez seu pequeno truque de mágica não poderia protegê-la. Eu sabia que você faria isso. Especialmente desde que eu me machuquei na última vez que você usou a habilidade. Ashton sorriu antes de rasgar a parede de vento ao meio usando suas lâminas gêmeas. Essas lâminas não são chamadas de lâminas dos ventos crescentes por nada. Quando Camilo prendeu na prisão formada pelo vento, Ashton percebeu que a mesma habilidade também poderia ser usada defensivamente. É por isso que, mesmo que ele pudesse ter rompido a prisão com a ajuda de suas lâminas, ele decidiu sacrificar os esqueletos para parecer indefeso contra seus ataques elementais. Ele fez a mesma coisa quando ela tirou balas de canhão nele e ativou a habilidade, Corpse Parade,
para usar o esqueleto dos cadáveres ao seu redor para ajudar a agir como escudos para ele, ao invés de usar as lâminas para desviar dos ataques de vento. Mas havia outra razão pela qual ele se machucou intencionalmente mais cedo. Para fazer seu sangue de morto-vivo cobrir sua mão e permitir que as lâminas o absorvessem. Fim de jogo. Ashton murmurou antes de enfiar as lâminas encharcadas de sangue no fundo de seu peito. A RGHH Camila gritou de dor quando o protocolo menor caixão foi ativado em seu corpo. Logo, sangue negro e espesso começou a escorrer das aberturas faciais, olhos, boca, nariz, por toda parte. Até o momento em que ela caiu no chão, sem vida. Eu me tornei um Zombie Cap 194 Feiticeira das Trevas. Pelo menos parecia que ela estava morta. Mas Camila ainda não estava morta. Ashton tinha certeza disso. Mas como ele poderia estar tão confiante sobre isso? Provavelmente porque a barreira ainda estava erguida, o que significava que Camila ainda estava viva. Apenas um pouco, mas ela estava. Você não vai nem morrer em paz agora. Ashton balançou a cabeça e a chutou para se certificar de que ela estava de frente para ele. Bem, que bom que você está viva. Tenho algumas coisas que gostaria de lhe perguntar, e teria sido uma pena se você morresse e curtiu isso. Na verdade, Ashton tinha mais do que algumas coisas para perguntar a ela, mas no final, havia apenas 2 ou 3 perguntas que realmente importavam. Em primeiro lugar, os nomes das pessoas que estavam no plano para matar Kai. Em segundo lugar, qual foi o motivo por trás disso e, finalmente, por que os vampiros eram tão vulneráveis ao sangue de um morto-vivo? Ashton não esperava que Camila realmente respondesse a ele, já que ele era seu inimigo. Mas fora isso, ela possivelmente não estava em posição de dizer nada, dado o estado frágil em que Ashton a colocou. Mas, para sua surpresa, Camila abriu a boca para dizer algo, mas acabou engasgando com seu sangue negro. Então, em vez disso, ela expressou suas emoções mostrando o dedo do meio para Ashton. Pode ter sido seu último esforço para irritar Ashton, mas para sua surpresa, em vez de ficar chateado, Ashton riu junto. Eu teria feito o mesmo se estivesse no seu lugar. Dito isso, não acho que isso vá acontecer tão cedo. Não depois do que aconteceu da última vez. Ashton suspirou e desembainhou suas lâminas novamente, pretendendo acabar com ela agora. Eu darei a última risada. Camila conseguiu sorrir antes de cuspir um bocado de sangue. Ashton parou a lâmina no meio do golpe, seu olhar perfurando os olhos vazios de Camila. O que você quer dizer? Ah, há mais. Do meu povo. Todos sendo conduzidos. Tosse. Você quer dizer aqueles professores que você trouxe? Ashton suspirou. Eu sei que eles não são professores genuínos. Camila ficou com os olhos arregalados quando Ashton jogou uma bomba verbal em cima dela. Essas pessoas eram mercenários, não assassinos de alto escalão como os que Ashton matou, mas ainda assim, eram assassinos profissionais contratados pelas pessoas em Vania. Portanto, suas identidades foram escondidas, até dela. Ela estava rindo por dentro, sabendo que mesmo que ela não conseguisse matar Kai, os mercenários seriam capazes de matar todos os outros. O plano deles era não deixar nenhuma testemunha para que o que quer que eles estivessem fazendo não viesse mais tarde e os mordesse na bunda. Mas também a deixaria morrer em paz sabendo que a sua morte não foi em vão, e eles deram um grande golpe em Lucania. No entanto, a questão era, como o garoto sabia quem ou o que eram aqueles vampiros? Havia um espião entre eles em Vania. Será que ela foi fodida por aqueles de quem ela era uma mera serva? Eu tenho minhas fontes e elas são confiáveis o suficiente para eu confiar em tudo o que me dizem. Ashton encolheu os ombros. Ele só tinha uma fonte de informação, e isso se chamava detecção. Por alguma razão desconhecida, desde que ele voltou da ilha de Dawn, sua habilidade de detecção estava se comportando de maneira diferente. Ele não apenas podia ver todas as informações que geralmente estavam escondidas dele devido à diferença entre os níveis, mas também podia ver novas informações como profissão, história e temperamento de seus alvos.
Era como se alguém tivesse ativado o modo divino de sua habilidade. Ele usou a habilidade em todos e cada um dos vampiros assim que eles entraram em sua mira. Como resultado, ele sabia que os chamados professores não eram exatamente professores, mas assassinos contratados e informaram sua própria equipe sobre isso. Na verdade, enquanto falamos desculpe, eu quis dizer enquanto falo, seus mercenários estão sendo cuidados pelo meu povo. Então acho que ainda estou rindo por último. Oh. FCK. Ashton soltou um suspiro exagerado. Eu quase esqueci de fazer uma coisa. Antes que Camila pudesse perceber do que ele estava falando, Ashton espetou seu pescoço com seus dentes afiados. Ao contrário de suas presas de antes, o sangue de Camila tinha um gosto nojento. Tanto que Ashton queria vomitar no instante em que seus lábios tocassem o sangue dela. Mas ele imediatamente engoliu tudo o que pôde antes de enxaguar o gosto ruim em sua boca com um pedaço de sua carne. Sublinhado maior você recebeu 20% de expa ao consumir o sangue de um ser de nível cavaleiro vampiro. Você subiu de nível. O limite de expa foi redefinido. Nível atual do vampiro, 19 habilidade de vampiro, absorção de habilidade, ativada. Tentando absorver a habilidade, Scintille Wind Sorcery, da presa. Gene necessário para aprender a habilidade, genes de vampiro. Os genes necessários estão presentes no corpo do hospedeiro. Proceder à absorção. Devido à ineficiência de absorção de habilidade, apenas a absorção parcial poderia acontecer. Como resultado, a habilidade ativa, Scintille Wind Sorcery, LVL10, foi transformada em uma habilidade ativa, Intermediate Wind Sorcery, LVL3, Observação. Recomenda-se que o usuário atualize absorção de habilidades o mais rápido possível. Sublinhado merda. Eu sempre esqueço de nivelar essa merda. Quantos pontos eu preciso? Ashton não podia acreditar que ele esqueceu uma coisa tão importante. Pontos de habilidade de vampiro atuais, 27. Apenas pontos suficientes para subir de nível em. Tanto faz. Não é como se eu fosse atualizar qualquer outra habilidade tão cedo. Tem certeza de que desejo usar 25 pontos de habilidade de vampiro para atualizar a habilidade. Menor absorção de habilidade. Eu estava brincando. Apenas faça isso já. Parabéns. A menor absorção de habilidades foi aprimorada com sucesso. Agora você pode absorver e imitar completamente qualquer habilidade de nível 5 ou inferior. Você levou 25 pontos por essa merda de atualização? Ashton estava de mau humor, pois pensou que pelo menos teria permissão para copiar uma habilidade de nível 10 sem problemas, mas esse não era o caso. No entanto, ele não conseguia ficar de mau humor por muito tempo. A barreira começou a desaparecer e, como resultado, ele precisava se mover rapidamente. Felizmente, Sven e seus novos soldados esqueléticos imediatamente começaram a trabalhar e trouxeram o máximo de carne que puderam. Ashton engoliu todos eles e o que aconteceu a seguir superou suas expectativas. Sublinhado você recebeu 200% de experiência consumindo a carne de várias criaturas diferentes. Você subiu de nível. O limite de exp foi redefinido. Nível de zumbi atual, 21 exp atual, 12% sublinhando nível 21. O mesmo que os genes do lobisomem. Que diabos? Estou em um sonho ou alguma merda? Ashton murmurou em sua voz surpresa, mas antes que pudesse se alegrar com o fato, Sven educadamente o cutucou e apontou para o cadáver de Camila com sua espada. Você quer que eu a ressuscite? Sven assentiu, ela. Forte. Boa olhada. Mesmo se você disser isso, não tenho certeza se posso fazer isso. Ashton coçou a cabeça, mas acho que não há mal em tentar. Ressuscite. Habilidade única. Ressurreição foi ativada. Vampiro de nível 30 foi selecionado como alvo. Cuidado. O nível do hospedeiro é menor que o do alvo. A ressurreição tem apenas 63,34% de chance de sucesso. Ashton gritou e um momento depois, o familiar círculo mágico azulado apareceu debaixo do cadáver de Camila, convocando o poder das trevas para engolir o cadáver.
A escuridão forçou o corpo de Camila a mudar de forma e voltar à vida. Começando pelas bordas de seus membros, as partículas negras lentamente entraram em seu corpo. Ashton observou cuidadosamente enquanto sua aparência mudava bem na frente de seus olhos. O processo foi semelhante ao que Sven passou quando Ashton o ressuscitou, mas, ao mesmo tempo, foi um pouco diferente. No momento em que Ashton ressuscitou o cavaleiro, a mudança em suas estatísticas foi visivelmente perceptível. No entanto, no caso de Camila, a única mudança foi na forma de seu traje sombrio. Parecia que o poder da morte havia se inspirado na armadura que ela usava quando morreu. Mesmo na morte, ela estava tão exposta quanto estava viva, com exceção do longo capuz e capa que cobria seu rosto e costas. No momento em que Camila ressuscitou, Ashton percebeu algumas diferenças óbvias entre ela e Sven. Enquanto Sven era completamente feito de escuridão, Camila manteve algumas de suas características físicas. Além de sua armadura, sua pele estava tão pálida quanto antes. Mas seus olhos eram completamente negros, contendo o poder dos ventos mortais neles. Ressurreição bem-sucedida. Você ressuscitou uma feiticeira das trevas LVL-35. Agora você pode visualizar seus detalhes na guia menor convocação do seu sistema, devido à restrição do número de convocações que o hospedeiro pode armazenar dentro de Valhalla, e controlar com sucesso. O número de soldados esqueletos foi reduzido para 4. Número total de invocações, 77. Recomenda-se que o usuário aumente sua inteligência em 30 pontos antes de usar ressurreição, novamente. Ou então, mais soldados esqueletos terão que ser sacrificados. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 195 Feiticeira das Trevas, 2, Play Volumead. Sublinhado nome. Espécie, Mago da Morte. Ativo, Vampiro, falecido. Status, Invocação ressuscitada. Classe, Mago. Elementalista das Sombras. Título, De Volta dos Mortos. Feiticeira do Inferno. Mestre da Aerocinese. Era, Gênero feminino. Grau, Itier. Evolução é possível. Afiliação, Ashton Fenrir. Nível, Maior Feiticeira das Trevas. 35, 0%. Estatísticas, HP, 4.000 Mana, 4.950 e 4.950 Dano mágico, 90 a 110 Armadura, 50 Furtividade, 87 Vigor, ilimitado Agilidade, 89 Inteligência, 89 Charme, 99 Natureza Especial, Ardiloso Carismático. Personalidade, tímida, fiel, motivada. Trabalho, nenhum, 10% satisfeito. Problemas físicos/saúde, é uma invocação de mortos-vivos. Com medo de ser inútil para seu novo mestre. Motivação, a sede de servir seu novo mestre. Sublinhado. Isso com certeza é um grande perfil de status. Ashton leu o mínimo sobre Camila, ou pelo menos o que quer que fosse o ser à sua frente antes de fechar o pop-up. Ao contrário de quando Ashton ressuscitou Sven, parecia que Camila tinha algumas de suas memórias intactas, pois ela podia reconhecê-lo. Além disso, por algum motivo, ela se afiliou a ele. O que significa que ela o reconheceu como seu mestre. Mestre, por favor, dê um nome a mim. A figura sombria murmurou enquanto se curvava para Ashton. Quanto mais tempo Ashton passava com Camila, ou qualquer que fosse a criatura à sua frente, mais ele reconhecia a diferença entre ela e Sven. Para começar, Sven tinha pouco ou nenhuma capacidade de conversação quando ressuscitou, enquanto Camila podia expressar claramente suas emoções sem quebrar uma única frase. Talvez seja por causa de sua alta inteligência. Essa é a única explicação que me vem à mente. Ashton ignorou o pedido de Camila e refletiu sobre isso por um tempo. Mas a bruxa parecia inflexível quanto a receber um nome de seu mestre e continuou incomodando até que ele cedeu. Ótimo. Celeste, esse será o seu nome. Ashton deu a ela o nome que lhe veio à mente primeiro, apenas para tirá-la de suas costas. Vou levar esse nome majestoso com honra e gratidão. Vou servi-lo da maneira que desejar até o fim de seus dias. Oh,
Grande Mestre Celeste estava claramente exibindo seu charme, enquanto usava para Massie Ashton. Sim, sim, isso é o suficiente. Vou convocá-lo quando precisar de seus serviços. Ashton balançou a cabeça e a mandou para Valhalla. Ele então deu a Sven você está falando sério? Olha, ao que Sven respondeu brincando com sua espada, quase fingindo que não podia ver seu mestre. Ashton então o mandou de volta também, com a adição dos esqueletos nascidos após o sacrifício daqueles assassinos. Ao contrário dos lobos, esses esqueletos seriam de mais ajuda para ele, pois sabiam como lutar e defendê-lo. Assim que todo o resto foi resolvido, Ashton ativou os genes do lobisomem antes de desativar o resto. Ah! Olhando para esse desgraçado adormecido, Ashton zombou e chutou K com força entre suas pernas. Filho da puta, apesar do rosto coberto de baba servir como prova de quão profundo o sono de K estava, um chute foi o suficiente para acordá-lo com uma expressão dolorosa. Demorou alguns segundos até que Kai percebesse onde estava e o que havia testemunhado antes de adormecer. O que diabos aconteceu aqui? Ele perguntou distraidamente quando viu o nível de caos em que a área ao seu redor estava coberta. Eu protegi sua bunda de um bando de assaltantes, é isso. Ashton respondeu com indiferença. Agora levante-se, devemos nos reagrupar com o resto. Eles podem estar ficando preocupados. Você matou 13 vampiros sozinho. Não me faça rir normalmente. Ashton teria ignorado tal comentário. Afinal, ele sabia como tratar os idiotas da realeza. Mas ver o quão ingrato o pirralho era mesmo depois de tudo o que aconteceu ali, foi demais para ele. Ele imediatamente agarrou Kai pelo colarinho, levantando os pés do chão no processo. A expressão no rosto de Kai mudou de um pirralho confiante para um roedor assustado. Em todos os anos em que Kai estava vivo, ninguém jamais ousara tocá-lo sem sua permissão, muito menos tratá-lo com tanto desrespeito. Ele pensou que era porque as pessoas o admiravam ou tinham medo dele. No entanto, só agora ele percebeu que nada disso era verdade. O que eles temiam não era ele, mas com quem ele era parente. Todos o tratavam com respeito porque tinham medo do que seu tio faria com eles. No entanto, como seu tio não estava por perto para salvá-lo, ele não podia fazer nada contra alguém que derrubou 13 vampiros altamente qualificados sozinho. A única coisa que ele podia fazer era olhar para Ashton e esperar que ele não ofendesse muito. Ouça aqui, seu pedaço de merda. Ashton rosnou para Kai, que parecia que poderia mijar nas calças a qualquer momento. Eu não me importo com quem você é ou quem está te apoiando. Se você me irritar, você morre. Está claro? Kai acenou com a cabeça rigorosamente no momento seguinte. Ashton jogou fora. Maldito pirralho real. Espere, eu não sou o mesmo. O que estou fazendo? Este não é o momento ou lugar para pensar isso porcaria. Ashton então jogou o lobisomem inconsciente que estava deitado ao lado de Kai, por cima do ombro e o carregou para fora da área em que estavam. Em instantes, Ashton foi saudado pela visão de sua equipe e do resto do grupo de caça. Além de Virgil e do resto de sua gangue, os rostos de todos estavam em algum lugar entre tristes e carrancudos. Um momento depois, Ashton percebeu por que era assim. Parecia que ele havia subestimado a capacidade desses mercenários. À sua frente, havia mais de uma dúzia de cadáveres, principalmente de alunos de ambas as academias, junto com os vampiros mercenários. Quando Ashton se aproximou deles, todos ficaram chocados ao vê-lo ali, exceto sua equipe, que já sabia que ele estava escondido entre os alunos. No entanto, o choque de sua aparência não conseguiu livrar a atmosfera mal-humorada do lugar. Ashton, Virgil começou a explicar a situação, mas Ashton o interrompeu. Você não precisa se sobrecarregar com coisas desnecessárias. Eu confio que você fez tudo o que pôde. Eles morreram por causa do fracasso em minha avaliação daqueles mercenários. Ashton colocou um lobisomem inconsciente no chão antes de se juntar a Faye para orar pelas almas dos alunos que morreram em vão. Obviamente, Ashton não poderia se importar menos com os vampiros que morreram lá. Para ser honesto, ele só sentiu um pouco de arrependimento por qualquer um que morreu lá.
Mas era importante fazer uma performance na frente de todos eles. Foi uma ação necessária, ele teve que fazer para ganhar o respeito deles. Afinal, ele planejava transformar a academia em seu próprio exército e para isso precisava que todos o respeitassem e depositassem nele sua confiança. Eu informei os cavaleiros reais sobre a situação. Eles estão a caminho. Virgil sussurrou no ouvido de Ashton, que simplesmente assentiu, reconhecendo que Virgil acabou de dizer-lhe antes de voltar a orar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.